Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Side Talks. Hoje nós vamos falar sobre a jornada da transformação digital da Prefeitura de Curitiba, uma prefeitura já reconhecida pela adoção da tecnologia, um case muito interessante, uma prefeitura que tem se destacado muito no cenário nacional. Eu sou Yuri Mendes, sou gerente de contas aqui na Saidon, ajudo órgãos do governo executivo nessa jornada de transformação digital. E hoje recebemos aqui a Daniele de Matos, atual assessora de tecnologia da Prefeitura de Curitiba na Secretaria de Urbanismo, que fez parte da coordenação do projeto de implantação do Saidoan na cidade, enquanto coordenadora de serviços digitais do município. Ao longo da conversa, responderemos perguntas sobre o tema, então aproveitem, mandem suas dúvidas aí no chat, e não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, nos acompanhar nas redes sociais, e ficar ligado na nossa agenda de eventos. Então, Daniele, seja muito bem-vinda ao nosso Side Talks. Para a gente começar essa conversa, Dani, conta um pouco sobre a sua trajetória na transformação digital de Curitiba, nos conta um pouco como que foi seu papel, né, nesse processo de transformação, especialmente voltado para a transformação digital e enquanto coordenadora, né, e gerente do projeto de implantação do Saidoan. Bom, então é um prazer estar aqui, né, trocando ideias e falando um pouquinho da experiência de Curitiba. É bem gratificante para mim falar sobre isso. A implantação do Saidoan em Curitiba foi algo que eu me envolvi desde o início, né? E consigo falar com propriedade disso. Então, eu tenho muito carinho por isso. Apesar de hoje eu não estar mais à frente desse trabalho, tenho muito carinho pela implantação e a forma como as coisas estão evoluindo exatamente no uso da plataforma. Sim. Né? Bom, a chegada do Saidoan em Curitiba foi algo muito curioso, assim, porque Curitiba já tem, de longa data, uma experiência e uma expertise na implantação de tecnologias de formas diferentes, né? Em especial no desenvolvimento de sistemas. A gente tem um parceiro de tecnologia com contrato de gestão e por meio dele a gente desenvolveu muita coisa ao longo dos anos. Só que o mercado lá fora aponta novidade, aponta necessidades, aponta soluções de inovação mesmo, de ponta, que está surgindo no mercado, que está apontando e que a galera está usando, entendendo como positivo. Né? E a automação de processos automatizados em curto espaço de tempo para atendimento do cidadão foi algo que nos interessou muito. Né? E com essa necessidade da gente não desenvolver sistemas que atendam os serviços, oferta de serviços para o cidadão, e sim que seja uma prestação de serviços e que cada vez mais ela se ramifica. Eu tenho o nicho educação, o nicho saúde, o nicho urbanismo, e cada nicho desses, cada órgão, cada secretaria dessas tem N serviços. No entanto, ao longo dos anos, e isso é uma característica do serviço público, a gente vai ampliando o leque de serviços, não porque surgem novos serviços, né? Por vezes surgem mesmo, Sim. Mas não porque surgem necessariamente, mas porque cada serviço se ramifica em outros. Então eu preciso abrir e num curto espaço de tempo atender aquela nova gama, aquele novo leque de serviços que já existia de forma unificada, mas agora eu preciso estratificar aquilo, né? E a única ferramenta do mercado, usada pelo mercado, né, que atendia essa necessidade de Curitiba num curto espaço de tempo, era a automação de processos. Então, Curitiba licitou, a Saidon foi a vencedora do processo licitatório, e a gente iniciou a implantação, né? A gente passa por várias barreiras e vários desafios, mas Curitiba veio disso, né? A demanda por necessidade de automação de processo para atender o leque de serviços do município de Curitiba, e daí a gente abriu o processo licitatório. Essa foi a trajetória para chegar ali. Sim, legal. Então conta um pouco mais sobre essa sua história na Prefeitura de Curitiba, até antes de entrar, de fato, nos serviços digitais. Conta um pouco como que foi essa sua trajetória até chegar, né, na transformação digital mesmo. Eu sou servidora pública, né, do município de Curitiba, concursada, como professora nos anos iniciais do ensino fundamental. O que quer dizer isso? Antigamente, antes do ensino de 9 anos, tinha o ensino fundamental, existia de pré a quarta, né? E daí depois de quinta a oitava. Então eu fui professora concursada, sou professora concursada, e fiquei 14 anos atuando em sala de aula, exatamente nessa faixa etária, de pré a quarta. Nesses 14 anos, nos últimos provavelmente 5, 6 anos, eu desenvolvi projetos de tecnologia em sala de aula com as crianças, envolvendo, por exemplo,
montagem com Lego e fazendo programação de robozinhos com Lego e participando de campeonatos, como o FLL, né? Então a gente viajou com as crianças para São Paulo, ganharam premiação, enfim. E daí, por conta desse destaque desses projetos, eu fui convidada a vir para a Secretaria de Educação e fazer a formação de professores para que eles aplicassem a sala de aula o que eu fazia sozinha na minha escola. Então a ideia era pulverizar isso para as outras escolas do município. Então daí surgiu uma outra oportunidade interna, fiquei pouco tempo na formação de professores, surgiu a oportunidade para trabalhar no portal da educação e especificamente na tradução. E realmente, quando eu digo tradução, a área de desenvolvimento entende de uma forma e tem uma determinada linguagem que quem não é da área técnica não tem, que é o caso da educação. Professores, pedagogos, coordenadores, então mestres e doutores, então eu tinha que traduzir, não é como hoje. Hoje a pessoa transita muito bem na linguagem. Quando eu entrei lá, não. Então precisava de alguém para dizer, olha, Dani, a gente quer que eu faça isso. Aí eu traduzia para a linguagem deles e eles conseguiam aplicar e desenvolver aquilo que a educação queria. Então esse foi meu primeiro papel de envolvimento próximo técnico, né? E daí logo na sequência surgiram novas oportunidades e eu fui galgando e entrando nas portinhas de oportunidade que foram entrando. Eu me tornei assessora de tecnologia, numa secretaria de tecnologia que surgiu na época. Então eu saí do quadro educacional e daí eu mergulhei 100% na área de atendimento de demandas e soluções tecnológicas do município, na época especificamente voltados para educação e cultura, né? E fazia esse atendimento, internalizava com o fornecedor, desenvolvia soluções, sugeria, né, produtos e, enfim, todos para desenvolvimento, né, nada de contratação específica, todos para desenvolvimento. Fiquei 10 anos como assessora específica nessa área de tecnologia, que de secretaria passou a ser superintendência numa outra secretaria, e eu fiquei atuando nessa área 10 anos, né, até dezembro de 2024, e quando eu recebi o convite agora nessa nova gestão para ser assessora de tecnologia, especificamente na Secretaria do Urbanismo, né, lá no município. Então, estou aí começando uma atuação, a mesma, porém diferente, com um foco único, né, no urbanismo de Curitiba, que tem bastante coisa para fazer lá. Sim, legal. Então, a tecnologia já veio de você, né? Você mesmo na educação, né? Você já começou com tecnologia, Exato. Depois você foi migrando para a área. E assim como na educação você comentou que teve que fazer essa tradução, né, Dani, da educação em si para a tecnologia, como que foi também, enquanto assessora de tecnologia, fazer essa tradução das demandas da prefeitura para um sistema, para o time de desenvolvimento? Quais foram esses desafios que você enfrentou nessa tradução em si, né? De entender ali a dor com o pessoal e traduzir isso de forma que seja possível desenvolver, digamos. Então, você mesmo falou, né? A tecnologia veio de mim, mas veio por interesse, né? Sim. Eu sempre fui, desde muito cedo, muito curiosa, muito de querer ir atrás de coisas que, mesmo que não fossem da minha área de atuação direta, como na época era de educação, e por ter essa natureza de se interessar, de correr atrás, inclusive de fazer formações fora da minha área, né? Eu já fui atrás de vários tipos de formações diferentes, assim, fora da minha área, e foi desafiador quando eu cheguei lá. O que você precisa fazer? Qual que era o meu papel? Fui entender qual era o meu papel de tradutora, né? Ou de atendimento, né? Enquanto assessoria de tecnologia. E isso exigia um conhecimento que eu até então não tinha, né? Eu entendia de projetos educacionais para aplicar com crianças, né? O projeto na área de tecnologia, ele funciona, ele é construído de uma forma diferente, com uma lógica diferente e com uma aplicação diferente. Então, quem faz projeto numa área não faz em outra, né? Hoje em dia está tudo muito mais fluido, mas a grosso modo, assim, quando você olha os focos de projeto, não é a mesma coisa. E eu precisei correr atrás. E, para minha sorte ou não, para o meu benefício, o município estava, na época que eu entrei para a assessoria, ele ofertou, em parceria com uma universidade de Curitiba, um curso de gestão de tecnologia para o serviço público. Então eu fiz essa pós-graduação junto com vários colegas do município, e foi essa pós-graduação que eu conseguir assentar o pé no chão e falar, agora eu entendo o meu papel, agora eu sei o que eu tenho que fazer, né? Foi lá que eu conheci o mapeamento de necessidades, que depois futuramente vira mapeamento de processo de trabalho, mapeamento para automação de serviço. Foi nessa pós que eu conheci. Foi muito rica para mim. E daí, com base naquilo que eu aprendi lá, aí é a experiência que manda, né? Então a gente coloca da cara a tapa
e começa a fazer a coisa acontecer, Sim. e a gente vai aprendendo com o dia a dia, com as demandas que vão surgindo. Foi bem gratificante para mim, eu sou movida a desafio. Então, quando eu caio na rotina e na mesmice, está na hora de mudar. E aquele Mexer um momento pouquinho. era bem o meu momento de mudar. Então, foi muito salutar, assim, foi muito saudável para mim. Fiquei bem feliz, assim. Inclusive, o meu crescimento não só como profissional, como pessoa também, porque tudo a gente agrega, né, como ser, enfim. E foi bem gratificante. Foi um desafio gostoso de viver. Legal. E imagino que mais um desafio grande também que você viveu foi realmente nessa jornada de transformação, falando mais especificamente da assessoria mesmo, né, Dani? Num contexto de Curitiba, que é uma prefeitura muito grande, a gente sabe que muitas vezes nessa transformação digital, na hora de adotar novas tecnologias, um dos maiores desafios é o desafio cultural, né? O desafio de envolver ali o servidor, trazer o servidor para essa frente, para esse projeto. Como que foi essa vivência lá na prefeitura de Curitiba, tanto com o Sai do Ano quanto em outros sistemas? Como que tem sido essa adesão cultural, Dani? Bom, a gente sabe que por mais que a gente esteja no mundo acelerado como o de hoje, em que a tecnologia ela está constantemente se reinventando e uma aceleração assim inacreditável, mas o processo de aculturamento do ser humano ele é o mesmo, ele não muda. Então, o que a gente vê com isso? Demora 10 anos para que a cultura realmente mude em 180 graus. Uhum. Então, se eu estou vivendo de uma forma, fazendo de uma forma, e chega uma inovação, chega uma novidade, vamos tirar a galera do status quo, vamos sair da área de conforto, da zona de conforto, vamos fazer diferente. Até que isso assente 100%, demora 10 anos. Então, e Curitiba está sempre, a cada nova gestão, a cada 2, no máximo 3 anos, está colocando um negócio novo, um negócio diferente, está provocando. A gente está sempre na onda da novidade, sempre na onda se a gente pensar nessa curva de 10 anos, em 10 anos a gente está sempre reiniciando esse ciclo de 10 anos. Quando termina os 10 anos da primeira novidade, a gente já está lá na 8º, 5º ciclo, vivendo uma outra novidade nova, né? Enfim. É um desafio. A figura humana, né? O aspecto humano da cultura e no trabalhar, nos processos de trabalho, é algo que impacta 100%. A gente sempre diz, né, que o problema nunca é a tecnologia, né? Nunca é o software, é o peopleware, né? E a gente tem que lidar com as pessoas. A tecnologia não é nada sem as pessoas, né? E a gente está sempre colocando recursos, soluções, novidades, inovações, e as pessoas têm que se ajustar com aquilo. Existe a questão de idade, existe a questão do comodismo, existe a questão eu queria que continuasse assim, não por comodismo, mas porque eu me ajustei nesse novo formato, né? Existe o aspecto particular de determinadas pessoas de que eu não sou afeto à mudança, né? O meu ser, a minha pessoa, eu em si, eu não lido muito bem com mudança, porque tem pessoas que não lidam mesmo, né? Tem pessoas que se mudar todo dia tá show, mas tem pessoas que têm essa dificuldade de lidar com mudança por si só na própria vida. E se isso vem do trabalho, aqui torna o trabalho moroso, difícil e tão desafiador que a pessoa entra em estresse, né? Que é o que a gente vive com muitas pessoas. Então tem a questão da idade, tem a questão do perfil, né? O skill da pessoa super influencia nisso, mas é algo que está posto, né, Yuri? Então a gente precisa trabalhar com isso. É sempre no acolhimento, no abraço, no sentar e dizer vai acontecer porque precisa, apresentar justificativo do que precisa e a gente vai fazer junto. Nunca solta e agora se vira, né? É sempre junto. A gente vai caminhar junto, vai ser assim, o projeto está chegando, chamar para desenvolver junto a ideia. Estamos pensando em uma nova solução vamos discutir junto, né? Vamos sentar, discutir junto, ver qual é a necessidade dentro da tua área. Se a gente fosse implantar uma ferramenta como essa, aí a pessoa tem a oportunidade de colocar, dizer o que ela quer, dizer quais são as dificuldades que ela vive, né? Por vezes até desabafar, né? Que, estou aqui participando do projeto, não queria essa ideia, não queria essa solução, né? Mas estou aqui e vou dizer por que é difícil, por que eu acho que não deveria ser, mas se tiver que ser também, que seja assim, que tenha isso, que tenha aquilo, inevitavelmente a pessoa participa, né? E ela consegue fazer a colaboração no sentido de agregar as dificuldades. Então, eu acho que buscar pessoas, elementos chaves específicos com o skill correto para construir o projeto é fundamental.
mas eu não posso deixar de incluir os demais, porque são eles que vão viver o dia a dia, o trabalho daquele projeto que está sendo desenvolvido. Né? Então, acho que são dois focos diferentes em cima do mesmo ser humano. Né? Eu olho para cá, mas eu preciso pensar em quem vai usar de fato aquela solução no dia a dia. Né? Então, é desafiador, como eu falei, é constante, né, em Curitiba, é sempre uma novidade atrás da outra. Por vezes é cansativo, porque a gente está sempre recomeçando um ciclo, está sempre, não digo assim, recomeçando uma guerra ou um enfrentamento. Não, porque não né? Mas é um novo desafio, é sempre recomeçar um desafio que a gente sabe que vai ter resistência, já sabe por vezes de que áreas vão vir, de que grupo de profissionais vai vir e por que vai vir, né? A gente entende do porquê que vem, mas de forma nenhuma isso se torna em Curitiba motivo da gente frear a implantação de solução. De forma nenhuma, né? Então, assim, o foco tem que ser sempre único. Primeiro lugar é o cidadão, então a gente precisa atender o cidadão, né? Em segundo lugar, a gente precisa acolher as pessoas que trabalham com o cidadão, que são os servidores públicos, o dia a dia desses servidores. E aí depois a gente pega a ferramenta e diz, ok, então vamos pegar esse projeto, vamos desenvolver esse projeto, ele tem que atender essas necessidades lá da ponta, mas considerando que o servidor está no meio, ele que faz o intermédio do serviço entre a solicitação, acolher a solicitação e devolver isso para o cidadão. Né? Então, toda a cadeia é importante, né? Eu preciso cuidar de toda a cadeia. E a gente está sempre vivendo, um desafio atrás do outro, mas é salutar, é gostoso, tá? A equipe de tecnologia é sempre renovada, que também é importante, né? Mas é a característica de Curitiba, né? Tá sempre apresentando coisinha nova. Legal. Você brincou aí do peopleware, né? É um elemento muito importante, de fato, nessa transformação, né? Algo que a gente vê em muitos órgãos é que muitas vezes a gente tem no mercado muitos softwares, às vezes, que não se adaptam muito bem, né, às regras de negócio do órgão e força com que o órgão, o servidor, tem que se adaptar às regras daquele software, daquele serviço. Isso dificulta muito essa transformação, esse engajamento dos servidores, principalmente, né? E você comentou também do cidadão, né, Dani? Envolver o servidor ali para levar, de fato, esse resultado para o cidadão, né? Então, como que essa transformação digital, essa tecnologia tem ajudado tanto esse relacionamento com o cidadão, quanto a promover mais transparência, até mesmo o relacionamento ali com o servidor, Dani? Fala um pouquinho para a gente. Então, uma solução implantada em Curitiba que ajuda muito nessa relação com o cidadão, nesse atendimento ao cidadão, é a implantação do cadastro único do cidadão em Curitiba. Né? Então, a gente tem um projeto chamado E-Cidadão. É literalmente isso. É um cadastro único para o cidadão de Curitiba. Por meio dele, ele tem acesso a todos os serviços do município. Né? Ele tem níveis de acesso, você pode evoluir, assim como tem no GovBR, você pode evoluir na sua categoria cadastral. E isso tem trazido uma solidez para o acesso aos serviços, inclusive no nível de transparência, no nível de obedecer a LGPD, né? Porque temos todas as regras amarradas, porque o acesso é único, a porta é única, eu tenho um único cadastro e por meio dele eu tenho acesso aos serviços. Determinados serviços precisam, até por uma questão de faixa etária, pela natureza do próprio serviço, que o cidadão tenha 18 anos, 21 anos, enfim, a sua faixa etária, né? E por isso que ele tem essa evolução cadastral. Mas vários serviços são passíveis de ser usados por menores, né? Eles mais do que dominam hoje em dia a ferramenta, então cada cidadão tem o seu cadastro, então desde os acessos aos serviços de saúde, educação, urbanismo, enfim, o leque todo do município de serviços está atrelado ao cadastro. Isso facilita muito, enquanto base cadastral do município para o cidadão, né? Inclusive os servidores são cidadãos, a gente também tem o nosso cadastro, também tem essa boa prática de ter e vivenciar o cadastro para conseguir ajudar o próprio cidadão lá na ponta. Então, tendo um cadastro como esse, único, né, facilita a gestão do próprio cadastro, né, a consulta, no levantamento de dados, tudo, de novo, tudo dentro da LGPD, né, isso é bem importante reforçar, está tudo respaldado por lei. Mas isso também me facilita a gestão das soluções. Então, se eu modularizo sistemas, soluções, enfim, e eu surge uma carta nova de serviços, é muito fácil para mim conectar aquela nova carta, seja ela a quantidade que for, em um único acesso que o cidadão já possui. Eu evito que o cidadão, dizer para o cidadão assim, ó, tem uma nova carta de serviços, que legal, então agora você precisa
fazer o cadastro para acessar um novo serviço, né? Que era o que a gente tinha há anos atrás. Agora o e-Cidadão eliminou tudo isso, né? Então a gente interopera com todas as soluções do município, né? E em breve interoperaremos com o GovBR também, né? A gente não quer substituir um cadastro por outro, né? A característica de Curitiba é se manter independente nesse nível de acesso, né? Para que a gente tenha essa gestão própria do cadastro do morador de Curitiba. E é bem legal, uma característica bem legal desse projeto cadastral do e-Cidadão é que ele não atende só o morador de Curitiba. Então vem um visitante, um turista, seja ele de fora do país ou não, ele pode usar alguns serviços de turismo, né, da cidade, que também estão atrelados ali. Então ele pode fazer um cadastro como turista, como visitante, veio a trabalho, veio a passeio, ele está na cidade, né? E como ele tem acesso e tem a oferta de alguns serviços para ele que não é da cidade, ele consegue ter o seu cadastro e a gente tem na base, inclusive, esse mapeamento, né, separando o que é morador, do que é visitante, do que é turista, né? E com essas características todas. Então, foi um ganho muito grande para as soluções tecnológicas em si, falando especificamente das soluções tecnológicas, a implantação do e-Cidadão, né? Ele unifica todo esse acesso de serviços e, inclusive, facilita para a implantação de novas soluções. Porque se eu tenho novas soluções, eu não preciso pensar na entrada, no cadastro, não, ele está feito, o acesso vai ser por aqui. A porta já está construída, eu só preciso construir o acesso para lá, né? E cada solução com a sua regra, né, com o seu nível de acesso, é tudo independente. Só conectar os plugs, né? As pecinhas estão prontas. Ter um sistema único, né, o que a gente chama bastante no SideOne, que é o all-in-one, facilita muito nesse sentido, né, Dani? Você ganha muita agilidade, muita facilidade para novas soluções, novas iniciativas, né? Ganha uma velocidade muito grande. Todos os desafios que você contou, né, Dani, já estão trazendo bastante resultados para Curitiba, né? A gente sabe que Curitiba foi finalista do prêmio do ENAP, foi reconhecido também no ranking da Smart Cities, como cidade de referência, né, digital. Então, como que essas tecnologias têm ajudado Curitiba a avançar tanto a ser reconhecida como cidade inteligente, mas principalmente nesse relacionamento com o cidadão, nesse ponto de vista do cidadão, né, de melhorar a qualidade dele, e como que a tecnologia tem auxiliado nesse caminho, né? Ela encurta caminhos, Yuri. Então, o principal motivador para que eu acho que não foi só para Curitiba, acho que foi para o mundo inteiro, para desenvolvimento de soluções, para prestação de serviços ao cidadão, foi a gente ter vivido uma pandemia, né? Então, a pandemia acelerou a entrega de muitas soluções e isso facilitou muito. A tecnologia, ela ajuda a facilitar a vida do cidadão. Então, ao passo que antes eu saía da minha casa para protocolar a solicitação de um alvará de obra ou de um habite, né, que a gente chama em Curitiba de CVCO. Então, eu vou solicitar o documento, eu preciso ter ele em mãos, eu preciso levar no cartório, eu preciso validar, eu preciso entregar na Receita Federal, a tecnologia facilita tudo isso, né? Então, assim, eu facilitar a vida do cidadão, tornar ela mais leve e fazer com que ele transite menos pela cidade em curto tempo para ele ter aquilo que ele precisa ter no dia a dia dele, né? Seja para que serviço for. Então, esse é o benefício que a gente traz para o cidadão, né? E eu acho que toda cidade, toda empresa que presta um tipo de serviço e que oferta um canal tecnológico digital para solicitação e entrega de qualquer tipo de serviço, sai ganhando exatamente nesse aspecto, né? Eu acho que é facilitar a vida das pessoas e encurtar o tempo de entrega. E Curitiba tem feito isso e conseguido fazer isso com primazia. Não só por conta do e-Cidadão, mas pela implantação da quantidade de serviços que a gente tem, né, que são digitais, tanto a solicitação quanto a entrega. A gente iniciou, sim, ao longo da história, com solicitações no digital, e daí eu vou presencialmente pegar o documento, porque ele estava pronto, né? Isso é uma linha histórica, né? A gente passou por esse momento também. Mas a busca é, sim, da entrega, né? A solicitação e a entrega toda digital. Esse ano, a gente entrou com um novo produto em Curitiba, que vai facilitar ainda mais a vida do cidadão. Eliminou algumas taxas de alguns serviços que não são mais necessários, a cobrança de taxa, e está sendo implantado gradativamente em todos os vários serviços de entrega de documento para
cidadão que é o autenticador digital corporativo do município de Curitiba. O que ele é? O que ele faz? Então, além de eu pedir e receber o meu documento, o meu serviço, a minha solicitação, toda de forma digital, tanto a solicitação quanto a entrega, eu tenho aquele documento que eu recebo da prefeitura validado digitalmente, por decreto, juridicamente válido, né? Que eu não preciso, inclusive se eu precisar apresentar esse documento no cartório, o cartório consegue comprovar a validade e a oficialidade dele. Sim, é um documento do município de Curitiba e eu posso considerar esse documento um documento oficial. Eu não preciso mais do cara crachá, eu não preciso mais da assinatura de um servidor público e o carimbo dele dizendo, tá aqui o documento, o seu alvará, o seu habite, né, a sua declaração, enfim, o seu licenciamento assinado com carimbo, nem uma assinatura digital pessoal, né? Para muitos casos. Existem casos específicos, Yuri, que ainda é preciso, porque está previsto em lei, que seja nomeado um servidor para assinar o documento. Claro que existe, né? A gente não está falando que a gente virou a chave e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente chegou com uma ferramenta que, ao longo do tempo, a gente vai fazer a implantação para todos os documentos possíveis do município, né? E daí o órgão assina, o município de Curitiba diz que esse é um documento gerado pelo órgão tal, né, do serviço tal, e ele é válido oficialmente, independente de quem esteja à frente daquela pasta, naquele órgão, naquele momento, naquela secretaria, né, se é um serviço da educação, da saúde, do urbanismo, enfim. Então isso trouxe ele no início dessa gestão, né, nos 100 primeiros dias da gestão a gente entregou, e o urbanismo foi o primeiro órgão a fazer uso dessa solução, né, na entrega, no acesso a mapas e projetos de parcelamento do solo. Então eles são georreferenciados, né? Então existe uma plataforma georreferenciada, o cidadão acessa e consegue baixar ou só visualizar ou baixar o documento já autenticado com esse selo, né? Que para muitos arquitetos e engenheiros, para N projetos precisam. Curitiba é toda mapeada, georreferenciada. Então nessa plataforma georreferenciada que é de livre acesso, se ele entrar com esse cidadão dele, ele consegue baixar o cadastro desse cidadão, ele consegue baixar aquele mapa ou aquela planta, aquele projeto, enfim, já autenticado, sem precisar pagar a taxa, que ela foi eliminada por conta da solução, pagar a taxa e demorar de 5 a 6 dias para receber o projeto e ter que ficar esperando e ter que buscar, né, o documento. Então a gente conseguiu apresentar a solução e essa solução vai ser implantada para documentos oficiais do município. Então é mais uma curva que a gente iniciou aí no município. Além dessas tecnologias, que você acabou de citar, que estão em desenvolvimento ao longo desse ano, qual é a perspectiva de você, tanto na Secretaria de Urbanismo quanto na Prefeitura como um todo, para os próximos anos, voltado para o cidadão? Qual que é o foco da tecnologia para vocês ao longo desses próximos anos? Legal. É unificar a gestão e a tecnologia. Então a gente falou agora há pouco de fazer uma unificação de gestão que ela facilita. Sim, ela facilita. Então, ao longo dos anos, Curitiba não se desfez de muito serviço que está consolidado numa determinada ferramenta, né? Ela atende, ela está evoluindo, ela está sendo atualizada, só que foram, ao longo do tempo, muitas frentes abertas diferentes. Apesar de todas estarem conectadas no cidadão, são muitas formas diferentes de gestão de serviço. Então, qual que é o nosso objetivo? É usar uma única plataforma, que daí no nosso caso é o SideOne, né? Usar a ferramenta SideOne, a plataforma, para que a gente migre para ela todos os serviços do município, que não está lá ainda, passe a estar, né? Por conta do nosso histórico aí de já conseguir ter automatizado processos complexos, como emissão de alvará de construção. Não é fácil a quantidade de regras que tem, né? E Curitiba, nesse sentido, é desafiadora, e a gente conseguiu ter o processo de emissão de alvará de construção, com toda a complexidade que exige, jurídica e técnica, a gente conseguiu estabelecer essas regras dentro do processo automatizado, dentro da plataforma. E a nossa experiência é positiva. Então a gente, a longo prazo, isso também não vai acontecer da noite para o dia, mas a longo prazo, um projeto é que a gente migre de outras soluções, né? Mesmo que elas estejam consolidadas e funcionando, que a gente consiga unificar para consolidar a gestão, né? Facilitar a gestão. E a gente costuma dizer fazer mais com menos, né? E que cada dia, né, isso tem se tornado uma urgência, uma necessidade, até por conta da velocidade
de dados que a gente precisa de forma imediata. Então, facilita muito a gestão. A plataforma Saidoan nos traz essa possibilidade, né, de gestão de dados, de levantamento, de estatísticas específicas com relação ao uso, solicitação ou não de determinados serviços, com base nas regras implementadas e automatizadas dos processos. Então, a gente tem uma boa experiência. A ideia é a gente trazer e consolidar os outros serviços que funcionam em outros canais para dentro da plataforma, para que a gente consiga caminhar com a gestão unificada de tecnologia, né? Esse é um caminho de um projeto assim que está nascendo, está sendo estruturado para colocar em prática. Legal, Dani. Realmente, ter uma gestão integrada facilita bastante, né, realmente para a gestão ter num lugar único, né, toda a visão da coisa, de conseguir concentrar os dados, informações ali. A gente está bem animado também para trabalhar nessa nova frente. E Dani, para outras cidades, outras prefeituras que querem começar essa jornada também de transformação, querem começar uma transformação através da tecnologia, para aumentar as eficiências, para aumentar esse relacionamento com o cidadão, melhorar tudo isso, qual que é o seu conselho, qual que seria o primeiro passo que você recomenda para essas outras prefeituras aí? Legal. Então, com base na nossa experiência, o foco sempre tem que ser as pessoas, né, Yuri? Então, assim, a gente valoriza muito, acho que a tecnologia ajuda muito a gente, em especial esse boom que a gente está vivendo, e cada vez é um novo boom, né? E cada vez mais rápido, cada vez mais impressionante, cada vez mais efetivo, com mais aplicação, faz a cabeça da gente pirada, tipo, ai meu Deus, eu posso fazer isso, aquilo, perde de vista a quantidade de soluções que você pode aplicar com o que surge, mas acho que nunca o foco pode deixar de ser as pessoas, né? A tecnologia ela é um meio, ela é uma ferramenta para a gente atingir o que a gente quer. Se o foco continuar sendo as pessoas, a gente nunca erra, né? Então, por que eu quero aquilo, para quem eu quero aquilo e como eu quero aquilo. E o como tem que ter necessidade do para quem, né? Então, eu preciso focar, no nosso caso do serviço público, eu preciso focar no cidadão. Eu preciso saber o que o cidadão precisa, o que ele quer, qual é a necessidade dele. Isso todo órgão público sabe. Seja por demanda de levantamento numa central telefônica que ele tenha única no município, seja por sugestões, nem que seja num município menor ou menos informatizado, por meio de sugestões em papel, em audiências públicas. O pessoal sabe, o município sabe o que o cidadão precisa, né? Esse é o foco de sempre. Sempre tem que ser as pessoas, né? E quando eu digo pessoas, a gente fala primeiramente no setor público o cidadão, mas a gente continua passando pelo servidor. O servidor é gente que nem a gente que está trabalhando, né, em prol de outras pessoas. Então a gente precisa ter foco nessas pessoas. Preciso entregar o que quem lá na ponta está pedindo, mas sabendo que quem vai atender usando esta ferramenta, que tem que facilitar a vida de quem faz o meio de campo, né, o que esse meio de campo precisa, essa pessoa que faz o meio de campo precisa. Então tem algo que eu tenho comigo que vale para todas as áreas da nossa vida, seja público-privada, seja vida pessoal, seja vida profissional, que é mire pequeno, erre pequeno. A gente precisa pensar no MVP, no mínimo produto viável, e eu focar naquilo. E a partir daquilo eu cresço. Outra coisa é modularizar as soluções. Então não adianta mais eu construir uma grande solução. Uma coisa é eu ter uma plataforma como o Saidoan, que me permite modularizar, ter diferentes processos, eles se conectam, eu gero dados, isso é uma coisa, eu consigo conectar soluções ao Saidoan e o Saidoan consegue abraçar outras soluções. Isso é uma característica de um all-in-one, né? Onde eu tenho todo esse aparato. Outra coisa é eu construir um bloco único de solução imenso, né? Primeiro eu projetar ele de forma imensa, para daí eu colocar ele para rodar. Eu acho que a gente passou esse tempo. A gente precisa construir pequenos blocos reutilizáveis, né, e conectar eles como o Saidoan faz nas suas soluções. Eu tenho blocos de informação ou de funcionalidades e eu conecto um no outro. Essa é a lógica da atualidade. Eu preciso ter blocos funcionais que me façam conectar. E dependendo da forma que eu os conecto, eu tenho uma solução diferente para uma necessidade diferente.
Então, esse MIRI pequeno, R pequeno, é pensar nesses blocos separadamente. Então, eu vou pensar nesse bloquinho. Porque se der problema nesse projeto, eu tenho pouca coisa para rever, Yuri. Eu consigo restartar ele, eu consigo repensar ele de forma rápida. Se eu tenho um monstro de um projeto, ele sofre o efeito cascata se ele acontece um erro em um ponto. Né? Então o MIRI pequeno, R pequeno, ele vale para tudo na minha vida, né? Eu vou começar algo novo na minha vida, é um projeto novo, é uma solução nova que eu vou implantar, é MIRI pequeno, R pequeno, né? Porque se eu mirar grande, o erro pode ser imenso, né? E daí o impacto também é grande. Sim, né? Sim. Se gastar muito tempo para construir algo, só esperar o final para testar, isso é a estratégia do fracasso, assim, Exatamente. né? Postar numa coisa muito Exatamente. duvidosa. Você colocou outro ponto muito interessante, Dana, realmente a questão do servidor, né? De que o resultado, no fim, é o resultado para as pessoas, né? Seja o cidadão, seja o servidor. Algo que a gente vê muito, né, nos órgãos públicos, é realmente que durante a implantação do projeto, se a gente faz algo sem envolver muito o servidor, aquela coisa que a gente falava no início da conversa, né? Aquilo já está fadado a não se expandir dentro do órgão e muito menos chegar ao cidadão, né? De fato, ter essa experiência ótima de uso já no início, levar esse valor pequeno já no início para o servidor, geralmente é a chave assim, para a gente, de fato, conseguir, né, esse uso da ferramenta. E aí, ainda nessa linha, Dani, né, diante desses desafios que a gente encontra, olhando para o futuro e tentando aí ajudar outras prefeituras, quais são as prioridades, né, em termos de estratégia, em termos de ferramentas, para que ganhe escalabilidade, para que ganhe mesmo um resultado que se quer atingir com a adoção de tecnologia, com a iniciação de um processo de transformação como esse? É modularização, né, Yuri? Eu volto de novo na mesma tecla. É modularizar, é construir módulos reutilizáveis que possam se unir de formas diferentes para atender diferentes soluções. Quando eu falo módulos diferentes, a gente fala até de soluções diferentes, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a inteligência artificial que está aí em voga e todo mundo está enlouquecido com ela. Curitiba está usando? Tá, Curitiba está usando, né? Em várias, usou desde sempre, desde o início dos primórdios da IA, com a identificação de que um número de indicação fiscal de um lote de Curitiba é ou não é válido com base na consulta. Isso é uma IA, né? É lá dos primórdios dela, mas é um tipo de IA. Então, Curitiba sempre veio evoluindo. Agora a gente está com alguns modelos de IA acoplados, desde bots em sites de determinados órgãos, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Município e o Urbanismo, eles possuem o botzinho no site do órgão para ajudar o cidadão a encontrar o assunto que ele quer, o serviço que ele quer, qual é o melhor caminho, se ele está perdido, ele não sabe o que ele faz, ele já tem esse tipo de solução que está gradativamente sendo implantado nos órgãos, nas páginas dos órgãos de Curitiba, né, nos sites, até a implementação de IA de reconhecimento mesmo, reconhecimento de documentação, de formato, de validade de documento, se o que eu subi, o arquivo que eu subi no processo, por exemplo, do SideOne é um documento válido ou não. Então são duas frentes importantes, né? Três, na verdade, é o MIRI pequeno, R pequeno, né? Se você tiver isso em mente, tiver o foco como cidadão, né? O foco no cidadão, o cidadão como foco, as pessoas como foco. E a gente modularizar as soluções para que elas se conectem e atendam demandas diferentes, né? Com necessidades diferentes. Usando inteligência artificial para fazer mais com menos, esse é um futuro muito próximo, né? Ele é só uma questão de você ter perna para conseguir executar tudo. As possibilidades são todas aí, todas abertas. Então a gente está assim com não vou dizer um centro, né, mas um grupo de pessoas pensando dentro da prefeitura e dentro do fornecedor de tecnologia, trabalhando em conjunto para aplicação desses modelos de IA que estão aí começando apenas, e no futuro muito próximo a gente vai ter, quem sabe, servidores públicos digitais atendendo na prefeitura, né? Quem sabe? Legal, Dani. Muito obrigado pela conversa, Dani. Acho que a experiência que vocês têm em Curitiba certamente serve de inspiração para muitas outras prefeituras. Não é só uma inspiração de opinião, mas, de fato, os resultados concretos que Curitiba tem, diversos reconhecimentos que tem. Então, agradeço muito você trazer toda a experiência, toda a expertise que vocês têm em Curitiba aqui, para o pessoal conhecer, o pessoal
entender como que é esse processo para outras prefeituras. Então, mais uma vez, Dani, muito obrigado pela nossa conversa, foi muito interessante, tá bom? Obrigada. E pessoal, muito obrigado por acompanhar o nosso iTalks. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o calendário de eventos da Saido.